Alerta para os pais, viu? Só 3 das 19 vacinas do calendário infantil alcançaram a meta de imunização no Brasil. Foi o que mostrou o Ministério da Saúde com base em dados dos últimos 2 anos. Aqui no Espírito Santo, essa cobertura é até maior que a do Brasil, mas ainda está longe do ideal. Quem traz detalhes sobre esse assunto tão importante é o Elton Ribeiro. Oi, Elton, boa tarde para você. Boa tarde, Rafa, e para todo mundo que está junto com a gente aqui na sua TV Gazeta. Assunto fundamental, porque está mais que provado que as vacinas salvam vidas, são importantes. Nesse caso, nós estamos falando do público infantil, então é mais importante ainda para que a criança cresça já imunizada, já com os reforços vacinais que são importantes para a saúde dela. Pois é, somente 3 imunizantes de uma lista de 19 tiveram a vacinação perto aí, pelo menos perto dos 100%, ou seja, dentro da margem da meta vacinal. A meta vacinal não chega a 100%, mas tem um mínimo ali, normalmente 90 e poucos por cento, 95%, depende da vacina, tá? Cada vacina tem uma meta específica. Vamos ver como é que estão aí os números e também bons exemplos. Famílias que concordam com a ciência, ou seja, concordam com os estudos de anos e anos e deixam o caderno de vacinação completinho dos filhos. Olha na reportagem. Aqui nessa família, até boneca é vacinada, rapaz. É? A missão de hoje ficou nas mãos do enfermeiro Daniel. O pedido foi solicitado pela irmã, a doutora Marília. É sim, deixando os filhos brincarem que a Márcia vai passando aquilo que aprendeu também com os pais. Vacinas salvam vidas. Tanto eu como meu esposo, nós temos a nossa caderneta de vacinação, que minha sogra, minha mãe sempre nos orientaram como um documento. E isso é muito importante, né? É um documento, elas guardaram, sempre tiveram atualizado e sempre nos incentivaram a fazer o mesmo com as nossas crianças, né? E aí eles têm tudo atualizado, todas as vacinas em dia. Pra não ficar doente. É? Uhum. E não deixar os outros doentes também, em alguns casos, né? É. O exemplo é ótimo e muita gente ainda precisa segui-lo aqui no Brasil, viu? Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, somente 3 de 19 vacinas destinadas ao público infantil atingiram a meta de vacinação. São as vacinas contra a tuberculose, também contra a poliomielite e a vacina tríplice viral, que protege contra a cachumba, contra o sarampo e também contra a rubéola. Outros 16 imunizantes não atingiram a meta mínima de cobertura vacinal. No Espírito Santo, a meta de imunização ficou acima da média nacional, mas ainda longe do esperado. 9 vacinas atingiram a meta de imunização. Existem algumas vacinas do calendário da criança que ainda exigem um esforço para alcançar a cobertura e estão muito próximos do alcance, como por exemplo a vacina poliomielite. Mas nós temos as vacinas de estratégias, como estratégia de campanha, por exemplo, que a gente tem uma baixa adesão. E aí eu destaco a vacina Covid, a vacina influenza e a vacina dengue. A coordenadora do programa de imunizações do estado acredita que pais e responsáveis podem estar escolhendo quais vacinas as crianças vão receber, sendo que todas são importantes. Lembrando que muitas estão disponíveis o ano todo nas unidades de saúde e outras são oferecidas em campanhas de vacinação. A vacina, depois da água potável, é o que realmente salva vidas. Se a gente tem hoje um contexto onde as pessoas elas estão conseguindo viver mais, isso se deve graças às campanhas de vacinação que acontecem aqui no país há muitos anos. A gente já conseguiu, através da vacinação, erradicar uma doença do planeta Terra, que é a varíola. A gente está muito próximo de erradicar uma segunda doença, que é a poliomielite, que hoje só acontece de maneira endêmica em 2 países do mundo, que é o Paquistão e o Afeganistão. Então, se a gente conseguiu fazer isso, né, com todo o esforço de vacinação, a gente consegue fazer muito mais. Na unidade básica de saúde do bairro Ibis, em Vila Velha, tem gente esbanjando o exemplo. Dentro da sala de vacinação, a cara da Lia já entrega. É que vem vacina por aí. Calma, Lia, é pro seu bem. É importante, né, manter a saúde, vacina tudo corretinho, cartão em dia, né, prevenir a criança. Miguelzinho também tá imunizado e fofo, como sempre. Antes vacinado que lá na frente dá problema, né? Então, é pelo bem dele
E para não correr esse risco de ter essas doenças todas aí, então ele tem que vacinar. Ô, gente, tem choro, tem sofrimento da molecada, mas não tem jeito não, viu? É pro bem deles, é pra saúde das nossas crianças, tá? Ó, reforçando os dados do Estado, que são dados preliminares, tá bom? Com relação à cobertura vacinal, as vacinas aqui que foram dadas, portanto, a gente já viu na reportagem que das 19 vacinas para o público infantil, 9 atingiram a cobertura mínima de vacinação. Tem uma observação sobre a poliomielite, que ao contrário dos dados do Ministério da Saúde, perdão, com relação ao Brasil todo, né? O Ministério faz um levantamento com relação a todos os estados. Aqui no Espírito Santo nós estamos muito próximos ainda, não atingimos, estamos próximos de atingir a cobertura vacinal, tá bom? O dado preliminar diz que 94,57% da cobertura foi atingida, tá bom? A meta é 95%. Então, ó, 94,57%, falta pouquinho para chegar nos 95% e atingir a meta mínima. Como eu disse, né, essas metas não atingem normalmente os 100%. O ideal é que seja, tá? Mas normalmente existe uma meta mínima. No caso da polio é 95%. Aqui no estado estão muito pertinho de chegar na cobertura total. É importante que os pais, reforçando, levem nas unidades de saúde, nos pontos de vacinação, em todo o Espírito Santo. Muitas vacinas são aplicadas o ano inteiro e as que não são aplicadas o ano inteiro, você pode fazer nas campanhas de vacinação. Na dúvida, pega o cartão de vacinação da criança e leva na unidade de saúde para o profissional dar uma checada e ver se está faltando alguma coisa. Rafa! Por favor, faça isso, pai, faça isso, mãe, você que cuida de uma criança. Pega o cartãozinho, leva lá, às vezes está faltando uma vacina importante e você não se deu conta, e é normal, tá? Porque a nossa vida a gente corre tanto. De vez em quando eu faço isso, Elton, eu levo no posto de saúde para as meninas olharem, tá faltando alguma coisa? E às vezes acontece de faltar. Eles vão lá, dão a vacina direitinho, seu filho fica protegido e imunizado. Obrigada mais uma vez, tá?